Vamos ver ali então. Terceira observação. Os verbos assistir e obedecer. Os verbos assistir e obedecer, vírgula, embora sejam transitivos indiretos, vírgula, são apassivados na linguagem coloquial. São apassivados na linguagem coloquial. Os verbos assistir e obedecer, vírgula, embora sejam transitivos indiretos, vírgula, são apassivados na linguagem coloquial. Tudo bem? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muito cuidado. Olha aqui para o quadro. Presta atenção. Olha só. Os alunos, olha aqui. Os alunos assistiram ao filme. Os alunos obedecem ao diretor. É assim que se escreve na norma culta. Nós vamos ver regência verbal. Daqui a 2 aulas nós vamos ver regência verbal. Nós sabemos que o verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto, ele pede objeto indireto, não é? Isso significa que eu tenho que dizer, eu assisti ao filme, não é? Eu assisti ao campeonato, eu assisti à partida com crase. O verbo assistir pede objeto indireto. E o verbo obedecer, ele pede objeto indireto sempre também. Tanto se referindo a pessoas quanto a coisas. Isso significa dizer que eu tenho que dizer eu obedeço ao meu pai e não eu obedeço ao meu pai. Eu obedeço ao regulamento e não eu obedeço ao regulamento. Mas na linguagem coloquial e numa prova de português linguagem coloquial, leia-se linguagem errada, não é isso que a gente viu no primeiro dia, leia-se linguagem errada, nós colocamos objeto direto aqui. A gente diz, os alunos assistiram ao filme e os alunos obedecem ao diretor. Bom, isso aqui é um verbo transitivo indireto, isso aqui é um sujeito ativo, os alunos estão praticando a ação, isso aqui é um objeto indireto. A mesma coisa, isso aqui é um verbo transitivo indireto, isso aqui é um sujeito ativo e isso aqui é um objeto indireto. O que nós fazemos, então, na linguagem coloquial? A gente troca o objeto direto o indireto pelo direto, né? Se eu colocar, os alunos assistiram o filme e os alunos obedecem ao diretor, isso vira objeto direto. E se vira objeto direto, eu posso apassivar a oração, não é verdade? A oração, para ser apassivada, não tem que ter objeto direto. Então, na língua coloquial, a gente faz assim, ó. O filme foi assistido pelos alunos, não é? Pelos alunos. E eu faço assim também. O diretor é obedecido pelos alunos. O diretor é obedecido pelos alunos. Tá? Então, na linguagem coloquial, nós vamos apassivar essas orações. Porque nós trocamos o objeto indireto pelo direto. Agora, isso que eu fiz aqui para a prova de português é errado. Vocês não vão fazer isso aqui numa prova de português. Se eles pedirem para vocês apassivarem orações, né, que tem os verbos assistir e obedecer, vocês não vão apassivar. Porque isso nós fazemos a linguagem coloquial. Na norma culta que é que eles pedem no concurso, isso não pode ser feito. Tudo bem? Certinho? Cuidado. Vamos para a 4ª observação agora. Posso? Posso? 4ª? Os verbos ter e possuir vírgula, embora sejam transitivos diretos, vírgula,
não podem ser apassivados, vírgula, pois isso deixa a oração sem sentido. Pois isso deixa a oração sem sentido. Maria teve muitos namorados. Teve é um verbo transitivo direto. Quem é que teve? Maria é o sujeito. Muitos namorados é o objeto direto. Teve o quê? Muitos namorados. Tá? Posso apassivar essa oração? Posso. Gramaticalmente, sim. Tudo que é oração tem objeto direto pode ser apassivado. Agora, passa isso aqui para a voz passiva. Olha que lindo, vai ficar. Muitos namorados foram tidos por Maria. Fica completamente sem sentido. O fazendeiro possui milhares de vacas. Possui é um verbo transitivo direto. Quem é que possui o fazendeiro é o meu sujeito. Ele possui o quê? Milhares de vacas, objeto direto. Posso apassivar essa oração? Posso. Gramaticalmente, sim, tem objeto direto. Agora, olha que beleza ficaria essa frase. Milhares de vacas são possuídas pelo fazendeiro. Parece que o fazendeiro transa com as vacas, né? Fica com esse sentido. Milhares de vacas são possuídas pelo fazendeiro. Né? Então, a gente não vai apassivar esses dois verbos aqui, ainda que eles sejam transitivos diretos. Ok? Tá? Qual é a próxima? Número 5. Tá? Às vezes, vírgula, com crase, esse às vezes, vírgula, a preposição por que introduz o agente da passiva pode ser substituída pela preposição de. Às vezes, a preposição por, que introduz o agente da passiva, pode ser substituída pela preposição de. Ok? Olha só essa frasezinha aqui, ó. A terra era povoada de selvagens. Em vez de colocar a terra era povoada por selvagens, eu posso colocar a terra era povoada de selvagens. Por que essa frase está na voz passiva? Porque ela tem verbo ser mais particípio, né? Aqui é o meu sujeito passivo, certo? Porque a terra não está praticando ação nenhuma, ela está sofrendo ação de ser povoada. E esse de selvagens, então, vai ser o meu agente da passiva, certo? Como é que eu passo essa frase para a voz ativa? Selvagens povoavam a terra, tá? Então, ao invés de colocar aqui a preposição por, eu coloquei a preposição de. E neste caso também eu posso substituir o verbo era o verbo ser pelo verbo estar. Eu posso dizer a terra estava povoada de selvagens, certo? Então, às vezes, né, em algumas situações eu posso substituir o verbo ser pelo verbo estar. Não vi muitas questões disso em concurso, substituindo o verbo ser pelo estar, certo? Mas isso aqui já vi, tá? A preposição por sendo substituída pela preposição de. Ok? Certinho? Então tá. Então agora vamos tentar fazer os exercícios, esses que tem na folha aí. Em seguida a gente disponibiliza o gabarito para vocês. Tá bem? Vamos pegar o nosso próximo polígrafo aí, que é o uso dos pronomes. Isso aqui vocês têm que saber de cor, salteado e pulado. Tá? Isso aqui vem muita questão em concurso sobre o uso de pronomes. Os pronomes, eles são super importantes, né? É uma classe de gramatical super importantes para a coesão textual. Né? Isso é tudo que vocês vão rever agora, isso porque vocês já sabem, obviamente, né? Já estudaram isso. Vocês vão aplicar muito na redação também. Tá?
Nas provas de português, o que eles pedem basicamente pronomes? Eles pedem tudo, sabe? Que pronome tal, da linha tal, ele retoma que palavra do texto. Eles pedem isso, o pronome funcionando como elemento de coesão. Eles pedem muitas questões de uso do pronome relativo. Nós vamos ter que dar uma ênfase especial nos pronomes relativos, tá? Então, para agilizar um pouquinho, que é muita coisa, eu acho que vamos direto nas lâminas aqui, depois eu vou complementando aqui com o quadro, tá? Então, pronomes são palavras variáveis que acompanham ou substituem um substantivo. Pronome serve para acompanhar ou substituir um substantivo. Por que eu devo substituir um substantivo? Porque se eu repito um substantivo muitas vezes dentro do texto, esse texto se torna cansativo. É ou não é verdade? O cara é fanático pelo Grêmio. Ele é membro da torcida organizada do Grêmio. Mas aí sai um artigo, uma notícia na Zero Hora sobre o Grêmio, de 20 linhas, em que aparece 14 vezes a palavra Grêmio. Ele repugna. Ninguém atura ouvir o mesmo substantivo, muitas vezes. A Paula foi minha aluna ano passado. A Paula é tão legal. A Paula já passou num concurso. E o namorado da Paula está aqui. E eu vou ligar para a Paula daqui a pouco. E a Paula, vai vir aqui conversar comigo. Se eu falar mais uma vez o nome da palavra Paula, vocês me atiram uma cadeira por cima. E tem mais, vocês já não vão com a cara dessa Paula. Tá me entendendo? De tanto que eu falei o nome dela. Agora, se eu disser assim, a Paula foi meu aluno ano passado. Ela já passou no concurso. E o seu namorado esteve aqui. E eu a encontrarei mais tarde. Eu usei ela, seu, e a, que são pronomes. E falei o substantivo Paula uma vez só. Então os pronomes servem para isso, para substituir o substantivo. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres avessos a repetições. Nós odiamos comer todos os dias a mesma comida, ainda que seja o nosso prato predileto. Nós odiamos usar todos os dias a mesma roupa, não é verdade? Eu não chego numa loja e digo assim, ai, que camisa linda, me veja 6. Então nós somos seres avessos a repetições. Então, palavras repetidas muitas vezes num texto, elas cansam a nossa beleza. Então aí para isso a gente usa os pronomes, tá? Então são palavras variáveis, porque elas variam, elas têm masculino, feminino, singular e plural, que elas acompanham ou substituem o substantivo. Por essa função de acompanhar ou substituir o substantivo, a gente já pode classificar os pronomes em duas grandes categorias. Eles podem ser pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. Os pronomes adjetivos, eles acompanham o substantivo. Os pronomes substantivos, eles substituem o substantivo. Olha só essa frase. Minha poltrona é confortável, mas prefiro a tua. Este minha aqui, que é um pronome, está acompanhando o substantivo poltrona. É ou não é? Agora, este tu aqui é um pronome que está substituindo o substantivo poltrona. Então, esse minha é pronome adjetivo e esse tua é um pronome substantivo. Aí tu vai me dizer assim, tá, mas minha e tua não são pronomes possessivos, hein? São pronomes possessivos. Mas agora nós vamos fazer um combinado aqui. Isso é importantíssimo para essa prova de português. Antes de vocês me dizerem se um pronome é indefinido, demonstrativo, possessivo e por aí vai, antes vocês vão me dizer se ele é adjetivo ou substantivo. Então, como é que vai ficar a classificação completa desse pronome minha aqui? Pronome adjetivo possessivo. E a classificação desse tua? Pronome substantivo possessivo. Tá? Então, quando o pronome acompanha o substantivo, ele é pronome adjetivo. Quando ele substitui o substantivo, ele é pronome substantivo. Tá? Vamos adiante. Agora vamos dar uma olhadinha nos pronomes pessoais. Tá? Eu acho que até vou colocar a classificação completa dos pronomes aqui, ó. Vocês podem acrescentar aí, porque tem todas aí nessas lâminas, certo? Mas aí fica melhor vocês terem essa classificação completa aqui. Existem 6 tipos de pronomes em português, não é verdade? Pessoais, possessivos. Os pronomes pessoais, por sua vez, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser retos, eles podem ser oblíquos e eles podem ser pronomes de... Só um pouquinho. Retos, oblíquos, e eles podem ser pronomes de tratamento.
Tá? Então, tenho 3 tipos de pronomes pessoais: retos, oblíquos ou de tratamento. Eles podem ser possessivos, depois que mais? Demonstrativos. Que mais? Indefinidos. Interrogativos. Interrogativos. E relativos. Tá? Certo? Eu coloquei todos aí, obviamente, segundo o Celso Cunha, né? As gramática de vocês, tá? Agora, assim, ó, pro concurso eu investiria em quais? Se vocês tivessem que estudar mais, assim, sabe? Os pessoais, os demonstrativos e os relativos. Esses 3 aqui são muito mais importantes para vocês, para esse concurso, tá? Certo? Muito bem. Embora tendo ali na lâmina, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês dos pronomes pessoais aqui no quadro, porque eu acho que é melhor de vocês entenderem aqui. Certo? Então vamos colocar aqui, ó, pronomes pessoais. Olha só. Por que eles têm esse nome, hein, de pronomes pessoais? Porque eles são pronomes que servem para fazer referência a pessoas. Que pessoas? As pessoas do discurso, as pessoas que participam de um ato discursivo, né? Pessoas que falam, que ouvem, certo? Então, como só quem fala e quem ouve são pessoas, não é? Só pessoas que têm a capacidade de articular discurso, por isso que eles são chamados de pronomes pessoais. Existem basicamente, como eu coloquei aqui, 2 tipos de pronomes pessoais inicialmente, os retos e os oblíquos. E temos também os de tratamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Mas vamos nos centrar aqui nos retos e nos oblíquos, certo? Bom, da onde vem, não sei se vocês já se questionaram, por que esse troço de reto e de oblíquo? Parece matemática isso, né? Por que essa classificação reto e oblíquo? Essa nomenclatura vem do latim, que foi, né, a língua que deu origem ao português. Em latim, se consideram coisas retas, coisas que atuam como sujeitos de verbos. E se consideram coisas oblíquas, coisas que atuam como complementos de verbo. Certo? Então, quando o pronome pessoal atuar como sujeito, ele vai ser utilizado na forma reta. Quais são os pronomes pessoais retos? Esses que vocês conhecem. Eu, tu, ele, né? Nós, vós e eles. Está ali, ó, na nossa lâmina ao lado. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais retos. Certo? Esses pronomes, eles vão atuar sempre como sujeitos de um verbo. Então, sempre que um pronome for sujeito de um verbo, ele tem que ser usado na forma reta. É por isso que eu digo que ela trouxe o livro para eu ler. Para eu ler e não para mim ler. Quem é que trouxe? Ela, sujeito. Pronome está atuando como sujeito, ó, está na forma reta. Tá? Para eu ler, quem é que lê? Eu. Né? O pronome está atuando como sujeito de novo, então na forma reta. Está sendo usado na forma reta. Tá? Quando o pronome atuar como complemento, como objeto, direto, indireto, como complemento nominal, aí ele vai ter que ser usado na forma oblíqua. Tá bem? Certo? Agora vamos ver quais são os pronomes oblíquos que substituem esses retos quando eles atuarem como complementos. Está ali na lâmina ao lado, tá? Não precisa vocês copiarem. Quais são os pronomes que substituem o eu? Me, mim, comigo. Me, mim, comigo. Ao tu, te, ti, contigo. Ao ele, o, a, lhe, se, si, consigo. Ao nós, nos, conosco. Ao vós, vos, convosco. Ao eles, os, as, lhes, se, si, consigo. Certo? Por que esses aqui são oblíquos? Porque esses vão substituir os retos quando eles atuarem como complementos de verbos. Tá? Por exemplo, se eu disser assim, ó, ela trouxe o livro para mim. O livro para mim. E bota um ponto aqui. Aí, não é? Ele vai virar pronome oblíquo. Tá aqui o meu verbo. Quem é que trouxe ela? É o meu sujeito, representado pelo nome reto.
ela trouxe o quê? O livro, objeto direto. Para quem? Para mim, objeto indireto. O que é um objeto? É um complemento de verbo. Então, se o pronome está atuando como complemento de verbo, ele tem que ser usado na forma oblíqua. É por isso que eu vou dizer assim também, ó. Não há, quer ver como eu vou pegar vocês aqui? Não há divergências, tá? Entre mim e ti. Entre mim e ti. Ou não há divergências entre mim e meu pai. E não entre eu e meu pai. Como nós falamos na norma coloquial, né? Ó, não há divergências. Para começo de conversa, o verbo haver não tem sujeito aqui, porque ele é impessoal. Quando o verbo haver significa existir, ele não tem sujeito, ele é impessoal. Tá? Não há o quê? Divergências. É o meu objeto direto. O que é esse mim, entre mim e ti? É um termo preposicionado que está complementando o sentido de divergências, que é um substantivo abstrato. O termo preposicionado que complementa, né, um substantivo abstrato, ele se chama o quê? Complemento nominal. Então, se esses pronomes aqui estão atuando como complementos, eles têm que ser usados na forma oblíqua. Não há divergências entre mim e ti, entre mim e meu pai, entre mim e minha mãe. Tá? Então, sempre que o pronome atuar como complemento, ele vai ser utilizado na forma oblíqua. Tá? Essa é a diferença entre o pronome pessoal reto e o pronome pessoal oblíquo, ok? Muito bem. O que mais vocês sabem sobre esses pronomes pessoais aqui? Vocês sabem um monte de coisa. Só puxar pela memória. Vocês sabem que eu, tu e ele são pronomes de singular, não é verdade? E nós sabemos que nós, vós e ele são pronomes de plural. É ou não é? Por que essa coisa de singular e plural? Não sei se vocês já se deram conta. Nós é o plural de eu. O meu eu, mais o eu dele, mais o eu dele, os nossos 3 eus somados dá nós. Ok? O vós é o plural de tu. Tu mais tu, mais tu, mais tu, mais tu são vós. Certo? É que nós no Brasil substituímos esse vós por vocês. Cuidado, você e vocês não são pronomes pessoais, são pronomes de tratamento. Não são pronomes retos, perdão, são pronomes de tratamento. Né? Porque em português o plural de tu é vós. Eu uso vós sempre quando eu tenho diante de mim vários tus. É que nós não usamos o vós no Brasil, mas em Portugal eles usam direto. Se eu estivesse dando essa aula em Portugal, eu diria assim: vós entendestes a matéria? Vós quereis que eu repita a explicação? Ide, fazei os exercícios, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou falando com vários tus aqui. No Brasil, como nós substituímos o tu, não é? Pelo você, nós vamos usar vocês aqui também. Tá? Esses dias a minha filha me revoltada lá estudando português, né? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes. Por que manda as crianças conjugar um verbo no vós, né? Se não se usa mais. No Brasil nós não usamos. Usamos só na igreja, vós que estáis à direita do Pai, que é um outro uso, né? Para aquele, né? Para fazer referência a coisas sagradas, entidades sagradas, mas esse uso aqui, né, diário, nós não fazemos o português. Então, a minha filha, por quê? Eu digo, olha, minha filha, porque não é só no Brasil que se fala a língua portuguesa. Né? A língua portuguesa se fala em mais 5 países. Né? Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, coisa tal. E lá eles usam o vós. Tá? Então, o vós é o plural de tu. E o eles, obviamente, é o plural de ele. Tá? É isso. O que mais vocês já sabem sobre esses pronomes? Vocês sabem que o eu é a primeira pessoa do singular, o tu é a segunda pessoa do singular, o ele é a terceira pessoa do singular. O nós é a primeira pessoa do plural, o vós é a segunda pessoa do plural e o eles é a terceira pessoa do plural. Da onde vem esse troço de primeira, segunda e terceira pessoa? Da onde vem isso? Eu pergunto uma coisa para vocês. Quantas pessoas, no mínimo, tem que existir para que haja um diálogo, uma conversa? Quantas? Não. 3. Tem que existir no mínimo 3. Uma que fala, uma com quem se fala e a terceira de quem se fala. Neste momento agora aqui, nessa situação, quem é a primeira pessoa desse discurso? O Everson, a pessoa que fala. Se eu não chego aqui e não começo essa aula, ela não começa, não inicia.
A segunda pessoa, quem são? Todos vós com quem eu estou falando. E a terceira pessoa desse discurso, qual é? Os pronomes, o assunto sobre o qual estou falando. Tudo bem? Agora, isso que eu quero mostrar para vocês. Entre esses pronomes oblíquos aqui, existem pronomes que são tônicos e existem pronomes que são átonos. Tônicos que tem som forte. Átono, né, que tem som fraco. Certo? Agora, nesse momento, me interessam os pronomes pessoais átonos, os fracos, que vocês têm na próxima lâmina ali, que estão grifados em vermelho. Quais são os pronomes átonos? Me, te, o, a, lhe e se. Nos, vos, os, as, lhes e se. Esses pronomes aqui são pronomes pessoais átonos. Átonos, eles são fracos. São pronomes fracos. E se eles são pronomes fracos, eles não têm força suficiente para conquistar um lugar só deles dentro da frase. Tá me entendendo? Eles não têm tonicidade, força suficiente para dizer assim, essa posição da frase é minha e eu venho sempre aqui. Como eles são fracos, eles ficam boiando ao sabor da correnteza na frase. Tá? Isso aqui é uma frase. Eu sou um pronome átono, né? Não tenho força. Se eu tenho algo que me puxe para o início da frase, lá vou eu para o início da frase. Se não tem, eu vou para o fim. Se não, fico no meio. E assim eu fico boiando ao sabor da correnteza. Por isso é que muitas vezes ao escrever, eu tenho certeza que já aconteceu isso. Né? Por exemplo, a comarca desta cidade compromete-se ou se compromete? Onde é que eu coloco esse se? Já não aconteceu isso com vocês? Tem a dúvida, né? Justamente por isso, que esses pronomes não têm uma posição fixa dentro da frase. Então, em relação ao verbo, esses pronomes, eles podem ser colocados em 3 posições em relação ao verbo. Imaginem que essa barra preta que eu fiz aí seja um verbo. Esses pronomes oblíquos, átonos, eles podem ser colocados antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Quando esses pronomes são colocados antes do verbo, eu tenho aquilo que eu chamo de próclise. Tá? Ele se compromete, olha, ele se comportou bem. Ele se comportou bem. Tá aqui o verbo comportou. E eu coloquei esse se antes do verbo. Eu tenho aquilo que eu chamo de próclise. Certo? Quando eu coloco o meu pronome no meio do verbo, eu tenho aquilo que eu chamo de mesóclise. Tá? Encontrar-te-ei às 10 horas. Tá aqui o meu verbo. Qual é o verbo? Encontrarei, ó. O verbo é encontrarei. Eu interrompi o verbo e no meio do verbo eu coloquei o pronome oblíquo. Mesóclise. Certo? E quando eu coloco o pronome no final do verbo, eu tenho aquilo que eu chamo de ênclise. Espero-te em casa. Espera é o meu verbo, coloquei o pronome depois dele, ênclise. Tá? Então, quando eu coloco o pronome antes do verbo próclise, no meio do verbo mesóclise, no final do verbo ênclise. Tá bem? Certo? As 3 posições que eu posso usar um pronome pessoal átono. Porque eles não têm uma posição fixa dentro da oração. Vamos adiante, então. Bom, para vocês entenderem, eu não vou escrever aqui no quadro, senão vamos perder muito tempo. Agora nós vamos ver, então, quando é que a gente vai usar próclise, quando é que a gente vai usar mesóclise e quando é que a gente vai usar ênclise. O que eu disse para vocês? Que os pronomes átonos são palavras fracas. Assim como existem palavras fracas, existem também na língua palavras fortes que têm o poder de atrair as fracas para perto delas. Ok? Quando, não é, eu tenho um pronome oblíquo átono solto na frase, tem uma palavra forte que atrai esse pronome pula para perto da palavra mais forte, fica perto dela e antes do verbo, e eu tenho a próclise. Quais são os 5 tipos de palavras que atraem o pronome oblíquo? Essas aqui, ó, as conjunções subordinativas, que nós vamos estudar na aula que vem.
Todas aquelas causais, condicionais, temporais, quando, enquanto, embora, porquê, né? Certo? Então, quando eu tenho uma conjunção subordinativa dentro de uma frase e um pronome oblíquo átone, ele pula para perto da conjunção subordinativa e fica antes do verbo. Então, olha aqui, ó. Quando a encontraram, já era tarde. Ó, encontraram é o meu verbo. Eu coloquei o pronome antes do verbo, próclise. Por quê? Porque ele foi atraído por esse quando, que é uma conjunção subordinativa. Então, se aqui eu disser quando encontraram se eu botar esse pronome aqui, fica errado. Ele tem que ficar antes do verbo, porque ele foi atraído por essa palavra aqui. Como é que vocês vão resolver as questões de colocação pronominal nessa prova? Sempre por eliminação. A minha prioridade é usar sempre próclise. Eu tenho que fazer de tudo para colocar o meu pronome antes do verbo. Eu não posso sair colocando o pronome no final do verbo sem antes verificar se eu posso colocá-lo antes do verbo. Tá? Então a minha prioridade é sempre a próclise. Se eu não consigo usar próclise, eu vou tentar a minha segunda alternativa, que é a mesóclise, colocá-la no meio do verbo. Se eu não conseguir usar próclise nem mesóclise, só em último caso é que eu vou usar ênclise. Tá? Certo? Então aqui eu tenho que colocar esse pronome aqui porque tem a palavra atrativa e a prioridade é a próclise. Embora te obedeça, fui abordado na rua por engano, porque me pareço com meu irmão. Pareço é o meu verbo, coloquei o pronome antes do verbo próclise, por quê? Porque ele foi atraído pelo porquê, que é uma conjunção subordinativa. Então ficaria errado colocar assim, fui abordado na rua por engano porque pareço-me com meu irmão. Não posso usar a ênclise sem antes tentar usar a próclise. E eu tenho a palavra atrativa aqui. Então é próclise que vai. Embora te obedeçam, não concordam com as tuas ordens. A mesma coisa. Aqui está o verbo, o pronome antes próclise. Por quê? Porque ele foi atraído pelo embora, que é uma conjunção subordinativa. Então ficaria errado dizer embora obedeçam-te. Caso se sintam desconfortáveis, podem afrouxar o cinto de segurança. A mesma coisa, sintam é o verbo, coloquei o pronome antes, porque foi atraído pelo caso, que é uma conjunção subordinativa. Então ficaria errado dizer caso sintam-se desconfortáveis, tá? São 5 tipos de palavrinhas que atraem o pronome. A primeira qual é? Conjunção subordinativa, tá ali. Próxima palavra que atrai os pronomes são os pronomes relativos, que nós vamos estudar minuciosamente, porque eles são importantíssimos. Isso vai cair na prova de vocês. Quais são os pronomes relativos? Aquelas 8 palavrinhas que tem ali. Que, quem, qual, cujo, onde, como, quando e quanto. Essas 8 palavras são os pronomes relativos. E essas 8 palavrinhas serão pronomes relativos quando forem substituíveis por o qual ou os quais. Mas isso é papo para mais tarde. Por enquanto eu só quero que vocês saibam que os pronomes relativos atraem o pronome oblíquo para perto do verbo. Ó, eu tenho verbos aqui, ó, emprestaram, separei, referes, mostrei, encontraram, comportamos, descontrola e devem. Os pronomes estão sempre antes do verbo, ó. Tudo próclise aqui. Por quê? Porque eles foram atraídos pelo pronome oblíquo, não é? Que tem poder atrativo. O livro que me emprestaram e não o livro que emprestaram-me. A mulher de quem me separei e não a mulher de quem separei-me. O assunto ao qual te referes e não o assunto ao qual referes-te. O medicamento cuja bula te mostrei, certo? E não o medicamento cuja bula mostrei-te. Tá bem? E por aí vai. Então os pronomes oblíquos sempre atraem o pronome átono para perto deles, eu uso próclise. Os pronomes relativos, obviamente. Os pronomes indefinidos, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, também atraem o pronome oblíquo. Quais são os pronomes indefinidos? Tem vários, eu coloquei alguns aqui para vocês, ó. Alguém, ninguém, algum, tá? Aqui repetiu ninguém, todo, cada, tudo, nenhum, pouco, etc. Tá? Então esses vão atrair o pronome oblíquo também, ó. Poucos o apoiaram, ó. O pronome está antes do verbo, ficaria errado dizer poucos apoiaram no. Ninguém me aturo, ninguém atraiu o me. Então fica errado dizer ninguém atura-me. Alguém te procurou. E não alguém procurou-te, o alguém atraiu o te. Nada se compare, não nada compara-se, e por aí vai. Tá bem? Os pronomes interrogativos também atraem o pronome oblíquo. Quais são os pronomes interrogativos? São só aqueles 4 ali, pessoal.
que, quem, qual e quanto. Quando é que esses pronomes serão interrogativos? Quando eles estiverem em frases interrogativas diretas ou indiretas. Não sei se tu observas que esses pronomes também podem ser relativos. Tá? Eles serão relativos quando eles forem substituídos por o qual ou os quais. E eles serão interrogativos quando eles vierem em frases, em perguntas, diretas ou indiretas. Quem me denunciou? O quem atraiu-me. Próclise, e não quem denunciou-me. Qual aluna se retirou da sala? Né? E não qual aluna retirou-se da sala. Cuidado, a palavra que atrai o pronome não tem que estar pertinho, assim, do lado do pronome, ela tem que estar na mesma oração só. Que te fizeram para estares e não que fizeram-te. Quanto lhe devo e não quanto devo-lhe. Tá bem? Certo? As próximas palavras que atraem o pronome oblíquo, tá? São os advérbios. Certo? Só que tem que ser advérbio sem vírgula. A vírgula, ela acaba com o poder atrativo de qualquer palavra. A vírgula funciona como uma série como se essas palavras atrativas fossem imãs, né? E a vírgula funciona como uma fita isolante, ela acaba com o poder atrativo, né? Então vamos imaginar o seguinte, né? Que aqui o verbo jurídico quer fazer uma propaganda aqui do curso, enfim, não é? E aí ele vai colocar esse slogan aqui, né? Na propaganda. Aqui se ensina. Aqui é um advérbio que atraiu o se, próclise. Aqui se ensina. Agora vamos imaginar que o publicitário diga assim, mas vamos ressaltar esse aqui. Vamos dar uma ênfase a esse aqui. Quando a gente quer enfatizar um advérbio, o que a gente faz? A gente coloca vírgula nele, né? Para chamar mais atenção para ele. Se eu colocar uma vírgula depois desse aqui, esse advérbio perde o poder atrativo e eu tenho que usar ênclise. Tá? Então, quais são as palavrinhas que atraem o pronome oblíquo? Conjunções subordinativas, pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos e advérbios sem vírgula. Tá? Certo? Então, o que aconteceu? Eu peguei a minha questão lá do concurso, né? Que é de colocação pronominal. Procurei essas 5 palavras dentro da minha frase para usar a próclise. Não encontrei. Não tem essas 5 palavras ali. Então, isso significa que eu não posso usar próclise ali. Qual é a minha segunda possibilidade, então? A mesóclise. Certo? Então, na impossibilidade de usar a próclise, vamos à mesóclise. A mesóclise é usada só, então, com verbos do futuro do presente no futuro do pretérito. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos imaginar, deixa eu colocar aqui no quadro, só para mostrar na prática para vocês isso aqui. Eu quero te dizer assim, ó. Tá? Amarei, mas te para sempre. Né? Temos aquela regrinha que diz que eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Eu já expliquei para vocês por quê. Tá? Que tem essa regra, embora a gente não cumpra, que não se pode. Até porque é uma questão lógica, né? Eu não acabei de dizer que para usar próclise tem que ter palavra atrativa na frase? Cadê a palavra que me atrai esse T para cá se a frase está mal começando? Né? Então não tenho palavra atrativa aqui, não posso usar a próclise. Qual é a minha segunda possibilidade? A mesóclise. O verbo está no futuro do presente, então eu posso usá-la. Como é que a gente faz para usar a mesóclise? Interrompe-se o verbo sempre no último R, coloca-se o pronome e o restinho do verbo. Né? Então, amarei, mas... Opa! Tá? Interrompo o verbo no último R e coloco o pronome e o restinho do verbo. Então fica amar-te-ei para sempre. Deus o livre. Criatura me chega, amar-te-ei para sempre, é melhor não me amar, né? Tá? Então aqui a mesma coisa aqui, ó. Ajudaria mais te se pudesse, ó. Não posso dizer te ajudaria que eu não tenho nada que me atrai o pronome. Interrompo o verbo no último R, ajudar-te-ia se pudesse. Tudo bem? Tentei usar a mesóclise. Tentei usar a próclise, não foi possível, não tenho palavra atrativa. Tentei usar a mesóclise, não deu, o verbo não está nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito. O que me resta, então? A ênclise. Tá? Então, utiliza-se nos demais casos, ou seja,
quando não for possível usar nem a próclise nem a mesóclise. Meu pai e seus colegas de trabalho convidaram-me para pescar. Ó, eu não tenho nada que me atraia esse me para cá. Não tem conjunção, não tem pronome de nenhuma natureza, não tenho advérbio sem vírgula. Né? Se eu tivesse colocado ontem aqui, aí eu teria um advérbio que me atrairia o pronome, mas não tem. Então não posso usar próclise. Mesóclise não dá porque convidaram tá no pretérito. Não está no futuro, não está nem no futuro do presente nem no futuro do pretérito. Está no pretérito perfeito, então não posso usar mesóclise. O que me restou? A ínclise. Certo? Bom, colocação dos pronomes oblíquos às locuções verbais. Nós não temos uma regra que preceitue em gramática nenhuma, certo? A colocação de pronome oblíquo em locução verbal. Certo? Já vamos parar um pouquinho aqui para falar um pouquinho para vocês o que é locução verbal. O que é locução verbal? Se vocês quiserem anotar aí, eu acho interessante, até porque nós vamos precisar disso em outras aulas. Certo? Locução verbal. Que vem a ser uma locução verbal. Quando eu dei vozes, né? Falei em locução verbal, vocês nem me perguntaram lá o que era, né? Vamos explicar direitinho aqui. Locução verbal, então, é uma expressão formada por 2 ou mais verbos que equivalem a um verbo só. As locuções verbais mais comuns em língua portuguesa são aquelas com 2 verbos, certo? Então, locução verbal é uma expressão formada por 2 verbos que equivalem a um verbo apenas. Ou seja, uma locução verbal é isso aqui, ó, um verbo do lado de outro verbo que equivale a um verbo só. Quando eu posso substituir os 2 verbos da minha frase por um só, eu tenho ali uma locução verbal. Só que esses 2 verbos aqui, eles não são 2 verbos quaisquer. O primeiro verbo da locução, esse aqui, chama-se auxiliar. E o segundo verbo da locução, esse aqui, chama-se principal. Tá? Então, o primeiro verbo da locução se chama auxiliar. O segundo verbo da locução chama-se principal. Tá bem? Certo? Todos os verbos podem funcionar como verbos auxiliares. Mas a maioria dos casos, em língua portuguesa, funcionam como verbos auxiliares esse aqui, ó. O ser, o ter, o haver, o estar e o ir. Certo? O verbo auxiliar da minha locução, ele pode estar no tempo que eu bem entender. Presente do subjuntivo, imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito, futuro do presente. Este primeiro verbo aqui pode estar no tempo que eu bem entender. Agora, o meu verbo principal não. O meu verbo principal ele tem que estar obrigatoriamente flexionado numa das suas 3 formas nominais. Nós vimos hoje. Quais são as formas nominais do verbo? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Tá? Certo? Então o verbo principal tem que estar uma dessas 3 formas aqui. Vamos recapitular uma coisa aqui, pessoal. Um pouquinho. Locução verbal é uma expressão formada por 2 verbos que equivalem a um verbo só. O primeiro verbo da locução verbal, esse aqui, chama-se auxiliar. Geralmente é um desses aqui, pode estar no tempo que eu bem entender. O segundo verbo da minha locução verbal chama-se principal. E ele tem que estar flexionado no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Tá? Então vamos lá? Olha só. Eu vou estudar quando chegar em casa. Ó. Verbo auxiliar no presente, verbo principal no infinitivo. Eu vou estudar quando chegar em casa é o mesmo que eu dizer que eu estudarei quando chegar em casa. Então, se eu posso trocar esses 2 verbos por um, tá bem? Eu tenho uma locução verbal aqui, certo? Eu estou estudando para esse concurso. Ó,
verbo auxiliar no presente, verbo principal no gerúndio. Eu estou estudando para este concurso é a mesma coisa que eu dizer que eu estudo para esse concurso. Se eu posso substituir os dois verbos por um só, trata-se de uma locução verbal. Eu tenho estudado muito ultimamente. Verbo auxiliar no presente, verbo principal no particípio. Eu tenho estudado é a mesma coisa dizer que eu estudei ou que eu estudo muito ultimamente. Então eu tenho 3 locuções verbais aqui. Agora eu não sei se vocês conseguiram entender por que o segundo verbo da locução, esse aqui, ó, chama-se verbo principal. Por quê? Porque na hora de substituir os dois verbos por um só, vai predominar sempre o último, que é o principal. Tá? Aí quando a locução verbal tiver 3 ou 4 verbos, como é que eu vou saber qual é o verbo principal? Sempre será o último. Porque na hora de fazeres a substituição, é o último verbo que irá predominar. Ok? Certo? Bom, quando se trata de uma locução verbal, a colocação pronominal ela fica muito complicada, né, pessoal? Porque qual é o verbo que eu vou considerar para efeito de colocação? Eu boto o pronome aqui, no meio desse, no meio dos dois, no meio desse aqui, no meio desse aqui. Onde é que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer a minha colocação pronominal aqui? Ah? Não existe regra gramatical que ensine isso. Os gramáticos lavam as mãos, não dizem nada sobre isso. Como não tem regra gramatical, o que nós temos que fazer? Isso eu estou falando mais para a redação, viu? Como não tem regra gramatical, quando se tratar de colocação de pronome em locução verbal, eu vou fazer minha colocação de ouvido. E o corretor da redação tem que aceitar a minha colocação. Desde que ela não fique esdrúxula, feia. Mas nós, brasileiros, não corremos o risco de fazer uma colocação feia. Um estrangeiro até faz, né? Que não tem o ouvido acostumado à língua. A gente não corre esse risco. E o corretor tem que aceitar a tua colocação. Tá? Olha só, presta atenção nisso. Então eu tenho aqui 3 possibilidades de colocação pronominal em locução verbal. Primeiro, quando eu tenho uma locução verbal formada por um verbo auxiliar qualquer em qualquer tempo e o segundo verbo principal no particípio. Esse tipo aqui, ó, vou estudar. Eu tenho 3 possibilidades de colocação pronominal aqui, ó. Na tua lâmina, faz uma bolinha aqui, antes do auxiliar. Faz uma bolinha aqui. Faz uma bolinha aqui no meio, que fique o sinal de mais dentro da bolinha. E faz uma outra bolinha depois do infinitivo ali. Então, tu podes colocar o teu pronome antes do primeiro verbo, no meio dos dois ou no final do segundo. Ok? Então, olha aqui, ó. Olha essa frase aqui. O fato se vai repetir. Eu tenho uma locução verbal aqui, ó. Vai repetir. Verbo auxiliar e verbo principal no infinitivo. Posso colocar o pronome antes do verbo? Posso. O fato se vai repetir. Ai, mas no meu ouvido não fica bem isso. Não gostei. Eu também não gostei muito. Não gostou? Bota no meio, ó. O fato vai se repetir. Só que agora tu tem que colocar um hífen aqui. Sempre que o pronome cair depois de um verbo, tem que colocar o hífen nele. O fato vai se repetir. Ah, não gostei também, não soou bem ao meu ouvido. Então coloca depois do segundo verbo. O fato vai repetir-se. Ah, não gostei também. Então não bota nada. Substitui por outra coisa, porque são as 3 possibilidades que tu tens. Tá? Segundo caso de colocação pronominal. Quando eu tenho um verbo auxiliar qualquer em qualquer tempo e um verbo principal no gerúndio. Esse caso aqui do estou estudando. Eu também tenho 3 possibilidades. Posso colocar o pronome antes do primeiro verbo, no meio dos dois e depois do segundo. Faz as bolinhas aqui. Uma antes do auxiliar, outra no meio, com sinal de mais, e outra lá depois do gerúndio, que nem tu fizeste anteriormente. Então, olha aqui, ó. O fato se vem repetindo. Verbo auxiliar no presente, verbo principal no gerúndio, e eu coloquei o pronome antes do primeiro verbo. O fato se vem repetindo. Não gostei? Coloco no meio dos dois. O fato vem se repetindo. Com hífen, obviamente. Não gostei? Coloco no final do segundo. O fato vem repetindo-se. Tudo bem?
Terceiro e último caso de colocação pronominal e locução verbal, quando eu tenho um verbo auxiliar qualquer em qualquer tempo e um principal no particípio, que é o caso do tenho estudado aqui. Cuidado aqui. Aqui tu só tens duas possibilidades de colocação pronominal. Ou tu colocas antes do primeiro verbo, faz a bolinha lá antes do auxiliar. Ou tu colocas o pronome no meio dos dois, faz a bolinha no meio do lá. Agora, no final do segundo, nem pensar. Faz um sinal de proibido estacionar aí no final do particípio ali. É proibido estacionar verbo depois de particípio. Tá? São as três formas verbais que não admitem ênclise em português. O futuro do presente, darei-te, não existe. Eu digo te darei ou dar-te-ei. Futuro do pretérito, não existe daria-te. Eu digo te daria ou dar-te-ia. E o particípio, não existe pegado-se, feito-se, cortado-se, só ser cortado, tá? Então aqui, ó, eu vou ter duas possibilidades. O fato se tem repetido, coloquei o pronome antes do primeiro verbo. Ou o fato tem se repetido, coloquei no meio dos dois. Terceira forma, não tenho, tá? Agora vamos dar uma viajadinha aqui, né, sobre em cima dos pronomes de tratamento, só para a gente terminar aqui. Eles são usados, os pronomes de tratamento são usados para tratamento cortês ou formal, né? Um tratamento mais cerimonioso. No caso desses pronomes, a concordância do verbo é sempre feita com a terceira pessoa, viu? Assim, ó, tem gente que acha, pessoal, olha aqui, ó, que como tem voz no pronome aqui, vossa excelência, como tem vossa aqui, eu teria que colocar o verbo no nós. Então, eu digo, vossa excelência precisareis. Não, vossa excelência precisará. Tá? Quando vocês tiverem dúvida sobre a concordância do verbo no pronome de tratamento, substitui o pronome de tratamento por você, seja ele qual for. Enfia você ali e concorda o verbo com você. Tá? Tudo que é pronome de tratamento, para fins de concordância, é como se fosse você. Ah, vamos adiante. Bom, o você, ele se originou do vossa mercê. E hoje ele é usado apenas para pessoas de tratamento... E hoje ele não é usado apenas para pessoa de tratamento cerimonioso. Tá? Aqui tem um errinho aqui. Até chegar a você, vossa mercê passou por essas formas. Vossa mercê, vós mercê, vossancê, cujas variantes populares são mercê, vancê e vassuncê. Usa-se para pessoas que gozam de nossa intimidade. Tá? Antigamente ele tinha um caráter cerimonioso e hoje não tem. Tá? O senhor e suas variações, senhoras, senhores, a gente vai usar para pessoas que merecem respeito ou pessoas de quem exigimos respeito. Né? Antes de nomes, convém usar inicial maiúscula, senhor Luiz, senhora Luísa. O vossa senhoria e variações vossas senhorias, nós vamos usar para quê? Hein? O que é isso aí? Um militar, né? Mas não de patente muito alta, né? Então nós vamos usar para comerciantes em geral, oficiais até a patente de coronel, chefes de seção e funcionários de igual categoria. Tá? Certo? Então, por exemplo, a diretora da minha escola, ela é uma funcionária graduada, vossa senhoria. Tá? Um chefe de cartório lá no fórum, vossa senhoria. Tá? Pessoas que ocupam cargos assim como de presidência de clubes, diretorias de clubes ou instituições, tá? O diretor do Grêmio Náutico Gaúcho, da União, vossa senhoria. Tá? Presidente do Sindicato dos Médicos, vossa senhoria. Tá? Senhora diretora, gostaríamos de comunicar a vossa senhoria que o funcionário Paulo Rodrigues não está lotado neste setor. Vossa excelência é o mais usado de todos, e a variação vossas excelências. Aqui nós vamos utilizar para cargos, né? Para qualquer... Não, na época estava do negócio do mensalão, quando eu fiz isso aqui eu botei de propósito ali, né? Então assim, ó, nós vamos usar para qualquer autoridade de qualquer um dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá entendendo? Então, por exemplo, assim, ó, presidente da República, ministro, deputado federal, certo? Governador, tá? Secretários de governo, tá? Juízes estaduais, tudo vossa senhoria, tá? Então nós vamos usar a vossa senhoria para autoridades do poder executivo, legislativo e judiciário de qualquer uma das esferas, estadual, federal, municipal,
tá? Deputado estadual, Vossa Senhoria. Vossa Excelência, perdão, Vossa Excelência. O vereador, a gente costuma usar Vossa Senhoria, né? Nas autoridades municipais do Legislativo, Vossa Senhoria. Mas de estadual em diante, Vossa Excelência, tá? Usa-se para oficiais de patente superior a de coronel, senadores, deputados, embaixadores, professores de curso superior também, ministros de Estado, presidente da República, aí é sempre por extenso, né? Quando for o presidente da República não se abrevia. E outras autoridades de relevo social. Comunicamos que Sua Excelência, Presidenta da República, não poderá comparecer ao evento, tá? Quando é que a gente usa Vossa Excelência e quando é que a gente usa Sua Excelência? Vossa Excelência é quando eu estou falando com a pessoa. Sua Excelência é quando eu estou falando da pessoa. Ok? Tá? Então vamos imaginar o seguinte, né? Que a Cristina é juíza, eu sou secretário dela, né? Eu sou secretário dela. Aí chega o Fábio, que é meu amigo, tem um processo que está para ser julgado com ela, não é? E ele tem pressa e o processo dele está lá embaixo na pilha. E ele diz assim, já que tu trabalha com a juíza, vê se me dá uma força para ela julgar meu processo primeiro, né? Aí eu chego para doutora Cristina e digo assim, Vossa Excelência poderia julgar o processo do meu amigo, né, que está com pressa, assim? Aí ela diz, não, eu não abro precedentes nesse sentido. Não posso fazer isso. Aí eu chego para ele e digo assim, Fábio, tu me desculpa, eu falei com Sua Excelência, mas ela não pôde atender ao teu pedido. Tá? Então, quando eu estou falando com ela, Vossa Excelência. Se eu estou falando dela, Sua Excelência. Tá bem? Vossa Eminência, variações Vossas Eminências é para cardeais, eu não vejo possibilidade disso aqui num concurso. Eu investiria no Vossa Senhoria e no Vossa Excelência, tá? Tá? Para cardeais, etc e tal. Tá? Vossa Alteza e variações Vossas Altezas para príncipes, né? Não vai cair príncipe nesse concurso, né? Acho que na profissão de vocês não vão se dirigir para um príncipe nunca, né? Certo? E duques também. Tá? Depois aqui a gente tem Vossa Majestade, que também não vejo possibilidade de cair nessa prova, para reis, imperadores. Vossa Excelência Reverendíssima e variações Vossas Excelências Reverendíssimas é para bispos e arcebispos. Vossa Reverendíssima e a variação Vossas Reverendíssimas é para sacerdotes e religiosos em geral. Tá? Vossa Paternidade, Vossas Paternidades é para freiras. Tá? Para superiores de ordens religiosas, né? Essa freira é bem interessante aqui. Eu queria ir para esse convento, né? Tá? Queria que ela fosse minha madre, né? Essa freira. Tá? Vossa Magnificência e sua variação, Vossas Magnificências é para reitores, tá? Certo? Então, num discurso de formatura eu vou dizer, né? Excelentíssimo senhor José da Silva, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Certo? Vossa Meritíssima e suas variações Vossas Meritíssimas é para juízes, obviamente, tá ali. Vossa Santidade é para o Papa, tá? E também se escreve por extenso. Vossa Onipotência, sempre escrito por extenso, usa-se para Deus. Acho que não vai cair uma redação pedindo para vocês se dirigirem a Deus, então, tá? Aí tem algumas observaçõezinhas ali, né? O tratamento para juiz também, Vossa Excelência. Vossa Excelência, sim, porque aí tu recai naquele negócio que ele é uma autoridade estadual, né? Do judiciário. Pode ser as duas coisas. Né? Geralmente, se for meritíssimo, a gente usa assim, né? Vossa Excelência... não, quando eu tô falando assim, Sua Excelência, o meritíssimo juiz tal, né? A gente coloca como complemento, né? Mas pode usar os dois. Tá? Aqui tem umas observaçõezinhas que eu queria que vocês lessem em casa, tá? E aqui temos os pronomes possessivos, que eu acho melhor deixarmos para a próxima aula, sim ou não? Vocês já estão cheios, né? Então, na aula que vem nós vamos ter que terminar os pronomes, ver o uso do artigo e entrar na matéria da semana.